A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós chegamos ao terceiro dia do nosso jejum, 21 dias, prosperidade à luz do Evangelho. Creio que o Senhor tenha edificado a sua vida até aqui, que o Senhor possa continuar produzindo transformação na sua mente, te trazendo uma nova revelação do favor do Senhor, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Hoje nós queremos falar sobre as portas fechadas não irão parar você. Apocalipse capítulo 3, no versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E a palavra de Deus diz que Ele é quem abre portas que ninguém pode fechar, mas também Ele quem fecha portas que ninguém pode abrir. Então, as portas estão nas mãos do Senhor. O Senhor tem o controle das portas. Sabe, nós passamos por um tempo de pandemia onde foi muito usado esse termo de abrir portas e fechar portas. E nós passamos por esse momento com tantas dúvidas, tantos medos e tantas questões, né, que ficaram em abertas, tantas crises, né, em famílias, por percas de pessoas, etc. Mas sabe, às vezes nós temos passado por essa experiência nas nossas vidas. O que são portas fechadas? Portas fechadas são coisas, né, em áreas que você tem insistido, você tem batido, você tem caminhado e você não tem visto essa porta se abrir, né? Seja na sua área financeira, seja uma promoção no seu trabalho, né? Seja em uma questão dentro da sua família, seja no ministério. Então, muitas vezes nós temos visto as portas fechadas. E sabe, às vezes há uma crise de fé no nosso coração, mas que nós devemos sempre crer que o Senhor é quem abre as portas e quem fecha as portas. O controle das portas está nas mãos dele, né? Porque ele é o Senhor da porta. E Jesus, a palavra diz que Jesus é a própria porta. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 1, diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 7 diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, 9, Jesus também diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse texto Jesus diz que Deus é o porteiro, Ele é quem abre a porta, mas a porta é o próprio Cristo. Então creia, se Cristo está na sua vida, existe uma porta que é aberta para você. Se você ainda não a viu, o Senhor pode estar preparando essa porta, mas creia nessa verdade. Sabe, aprenda a lidar, né, com portas fechadas, né? Porque você precisa entender, se Deus é quem abre as portas, mas também quem fecha as portas, e o Senhor é bom, então nós não devemos associar que portas fechadas são sinônimos de coisas ruins. Se Deus quem fechou a porta, na verdade esse fechar de porta pode ser para você um livramento, pode ser para você, né, um cuidado de Deus para que você não perca o seu coração, para que você não entre em caminhos que você não deveria entrar. Então não veja portas fechadas como coisas negativas, né? Veja como cuidado de Deus. O Senhor é quem controla as portas e Ele é bom. Ele é bom. Se a porta está fechada, Ele tem uma visão maior e mais ampla que você. E Ele sabe que essa porta fechada vai abençoar a sua vida. Agora, Deus fecha a porta, mas nós podemos passar por situações também onde nós mesmos fechamos portas na nossa vida. Por conta do medo, por conta da insegurança,
Podemos passar por situações onde as pessoas nos fecham as portas. Passamos por situações também onde o diabo vem contra nós e coloca empecilhos e fecha as portas do nosso caminho. Mas saiba, Deus não está, alheio a essas situações. Deus está cuidando de cada momento. Ele é o porteiro. Na hora certa, nem você, nem o diabo, nem nenhuma pessoa poderá resistir quando o Senhor decidir abrir a porta. Esse controle está nas mãos dele. Creia nisso. Creia nisso. Porque nós cremos que somos nós que devemos abrir a porta na nossa força, do nosso jeito, ou nós cremos que o inimigo tem o controle das portas de alguma forma. Então, assim, creia que o controle está nas mãos do Senhor. Creia que se você não está vendo a porta aberta, na hora certa, o Senhor vai abrir a porta para você. Amém? E outra coisa, progredindo. Quando nós fechamos a porta, por conta do medo, por conta da incerteza, um outro princípio é: Jesus não precisa de portas abertas para agir, porque Ele é a própria porta. Lá em João 20:19, a palavra diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Sabe, Jesus havia sido morto poucos dias, já havia ressuscitado, estava com o corpo ali já glorificado. E os discípulos ficaram com medo, porque se eles tinham matado a Jesus, provavelmente os discípulos eram os próximos da lista. Por isso a palavra faz questão de dizer que as portas estavam trancadas, porque os discípulos haviam trancado a porta. Por conta do medo, por conta da insegurança, por conta da incerteza. Os discípulos fecharam a porta. Mas sabe, isso não é um problema para Jesus. A palavra não diz que ele abriu a porta, não diz que ele fez uma porta. A palavra diz que simplesmente ele passou, entrou dentro do ambiente, apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Sabe, Jesus não precisa de portas abertas, ele é a própria porta. E mesmo que você feche as portas na sua vida, mesmo que haja medo no seu coração, mesmo que haja incertezas, mesmo que você tenha lutas, dificuldades, apenas creia. Jesus não está preso às suas circunstâncias ou às portas que você fechou para se mover. É claro que a palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse, que ele bate a porta do nosso coração, mas essa é a única porta que você tem que abrir para que Jesus entre, porque ele é um cavaleiro, a porta do seu coração. Quando você recebe o Senhor Jesus, eu creio que você já recebeu o Senhor no seu coração, você já abriu essa porta. Depois disso, meu irmão, Jesus não precisa de portas, ele é a própria porta. Onde há uma porta fechada que você mesmo tenha fechado, ele passa e entra no ambiente, move. Quando Jesus entra no ambiente, toda a situação é transformada, tudo é renovado, o ambiente muda e a paz vem. Então, se você fechou portas na sua vida por medo, por insegurança, saiba, Jesus não precisa das suas portas abertas para agir. Ele vai agir, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das suas limitações. Creia nele, creia nele. Amém? Outra situação que nós vemos também dessa questão de porta é que Deus ele cria portas onde não há. Nós vemos isso, essa ilustração justamente quando o povo de Israel está ali na travessia do mar, ali à beira do mar, encurralado pelo exército de Faraó, e não havia uma porta, não havia uma escapatória. E ali Deus faz uma porta. Deus fala para Moisés: olha, toca com a vara no mar e o mar vai se abrir, vocês vão passar. Sabe, meu irmão, às vezes nós chegamos em pontos na nossa vida onde parece que não há porta. Mas deixa eu te falar, o Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece os seus caminhos. O Senhor conhece o seu coração. E se você não está vendo uma porta, fique em paz. Porque provavelmente o Senhor está trabalhando dentro de você. E na hora certa, essa porta se abrirá. Na hora certa, Deus vai colocar essa porta diante da sua vida. Amém?
Quando as pessoas, né, o inimigo fecha portas diante de nós, a palavra também fala que Deus envia os seus anjos para abrir a porta das prisões. Essa foi a experiência de Pedro. Lá em Atos, Pedro foi preso e Tiago, né, já havia sido preso e morto. E talvez Pedro ali estava nessa insegurança, né? Foi preso. Ali o governador, o líder ali, colocou mais de 16 soldados, ali dezenas de soldados para supervisionar, para cuidar de Pedro, e acorrentou eles aos soldados, e Pedro estava preso. E a igreja, enquanto a igreja orava ali à noite, Pedro não estava adormecido já, não estava fazendo mais nada, lutando contra nada. A palavra fala que o anjo veio e abriu as portas das prisões. Sabe, muitas vezes o diabo pensa que travou você, ou as pessoas têm tentado paralisar o plano de Deus na sua vida e acorrentar você e colocar muitas coisas para tentar paralisar aquilo que Deus tem para fazer. Mas sabe, Deus não está preso a nenhuma dessas coisas. Deus abre porta onde há impossibilidades, sabe? Onde as pessoas estão gastando o máximo de esforço para tentar travar você ou paralisar o plano de Deus na sua vida. Deus envia o anjo e a porta é aberta e as prisões são abertas. Então creia nisso, creia nessa verdade. Sabe, talvez Pedro estava ali em meio a tantos conflitos, em meio a tantas dificuldades, mas sabe, é justamente nesses momentos que o Senhor está conosco. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabe, meu irmão, se você tem passado por tribulações, creia, Deus está com você. Essa é a palavra de Deus. Se você tem passado por lutas, Ele está com você e Ele irá abrir uma porta para que você saia, para que você continue cumprindo o propósito. Último ponto, quando Deus abre uma porta que muitas vezes Ele mesmo fechou. Ele, em momentos da nossa vida, Ele fecha portas, como eu falei para você antes, para que nós não desviemos o propósito, ou Ele fecha portas ali para que possa moldar coisas dentro do nosso coração e nos preparar para coisas, muitas vezes, às vezes são coisas legítimas que nós estamos tentando alcançar e nós estamos, né, indo nessa direção, mas parece que as portas não se abrem. E sabe, na hora certa, no momento certo, Deus abre a porta para nós. Esse é o exemplo de Ana na palavra. Ana foi mãe de Samuel, mas antes que ela desse à luz, a palavra fala que o próprio Deus cerrou o ventre de Ana, né? Fechou ali o útero de Ana para que ela não engravidasse. E toda essa situação, porque Deus ali fechou as portas da maternidade para ela, gerou no coração dela um clamor, gerou uma situação de desconforto dentro da sua família, gerou no seu coração uma situação que a leva para o Senhor para que ela consagre o filho dela a Deus. E Deus precisava de um homem consagrado naquela época. Então a porta fechada ali, né, cooperou para o propósito de Deus. Quando Ana faz essa oração de consagração ao seu filho a Deus, Deus então abre a porta. E através de Ana nasce Samuel, sabe, um dos maiores líderes que a nação de Israel já viu. Isso tudo porque Deus fechou uma porta e na hora certa Deus abriu. Sabe, as portas fechadas de Deus na nossa vida, elas são didáticas, elas nos ensinam, elas nos fazem crescer e tenha convicção, na hora que o Senhor abrir essa porta, ninguém vai poder parar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre, nem você mesmo consegue fechar a porta que Deus vai abrir. Amém? Creia nessa palavra, vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de jejum. Nós te agradecemos porque o Senhor é quem abre portas e fecha portas. O Senhor está no controle, o Senhor está no governo. Nossas vidas estão em suas mãos. Sabemos que as portas fechadas são cuidado do Senhor para conosco.
sabe, são didáticas, são maneiras do Senhor nos ensinar, nos fazer crescer. Pai, que nós possamos também ter convicção que o Senhor é quem controla. Nossa vida não está na mão de homens, nem na nossa própria mão, nem o diabo pode superar o poder de Deus em nós. O Senhor cria portas aonde não há portas. Na hora certa, o Senhor vai manifestar o livramento, a prosperidade, a bênção, o favor. Nós cremos nessa verdade, que possamos estar convictos nessa realidade. O Senhor é quem abre portas e fecha as portas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, meu irmão. Nos vemos no próximo vídeo.